Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Vamos lá, galera! Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia, você ouvinte da Rádio Catedral 106.7, sintonia da felicidade, só sucesso. Hoje a igreja recorda a dedicação da Basílica de São Pedro, a Arquiepiscopal Basílica de São Pedro, onde se encontram as relíquias do apóstolo, príncipe dos apóstolos. Por isso, irmãos e irmãs, vamos começar ouvindo a palavra de Deus, recordando as primícias da igreja. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isto está escondido a teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebrando hoje a dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, o Evangelho nos propõe Jesus chorando sobre Jerusalém. Quando ele estava perto, vendo a cidade, ele chorou. Ou, segundo a tradução mais precisa, ele desatou a chorar por ela. Algumas palavras de grande intensidade que se tornam ainda mais comoventes quando você imagina visualmente a cena. A antiga tradição cristã quis conservar este lugar e marcá-lo como uma pequena igreja, a igreja da Dominus Flevit, a igreja que Jesus chorou, no Monte das Oliveiras, de onde se pode desfrutar uma das vistas mais evocativas da cidade de Jerusalém, começando pelo templo, hoje a esplanada do templo, com suas mesquitas. E o que Jesus vê? Ele vê diante de si a grandeza de um edifício religioso com suas liturgias e ao redor um denso emaranhado de casas, caminhos e escadas, e depois um enxame de homens e mulheres ocupados e inconscientes. E em tudo isso, o manto da estupidez sem sentido, acompanhada por uma pequenez inocente. Porque certamente também para Jesus, naquele momento, o ser humano terá parecido como pequeno demais para viver à altura de sua vocação. E por tudo isso, Jesus, Ele chora. Jesus, daquele lugar supremo, não amaldiçoa, como muitas vezes se repete ao comentar esta passagem. Mas ele chora. Eis o pranto de um Deus. Temos aqui um dos raros casos em que o Mestre deixa suas lágrimas rolarem sem escondê-las. Ele não as esconde porque são preciosas, revelando lágrimas que mais uma vez narram o único motivo de todas as suas ações. Essas lágrimas são preciosas como aqueles que, a curta distância do tempo, mesmo antes de entrar em Jerusalém e do espaço, logo além do topo do Monte das Oliveiras,
Jesus derrama sobre seu amigo morto, de acordo com o quarto evangelho, que ele recorda que desatou a chorar diante do túmulo de Lázaro. Sim, meus irmãos, Jesus chora. Jesus chora porque ele vê o poder destrutivo do mal. Ele vê seu curso inevitável. Também recorda o seu caminho, a sua pregação e os seus gestos de amor e de atenção. Lembra-se de alguns dos frutos dos quais os discípulos que o rodeiam são um sinal, embora frágeis, como os fatos que se seguem, mas também mede a escassez de resultados que agora se exprime naquela cegueira sem sentido que leva à ruína. Ah, Jerusalém, Jerusalém, se também tivesses compreendido. Jesus diz num diálogo apaixonado como uma cidade que permanece surda às suas palavras. Se também tivéssemos entendido que fazemos parte dessa cidade, que é o mundo, e que são os mundos nos quais nos movemos. Se também tivesses compreendido o que leva à paz, Jerusalém, cidade da paz. Mas agora está oculto a seus olhos. Existe sim, meus irmãos, um caminho que leva à paz, mas às vezes somos muito jovens para vê-lo. E há um tempo em que é possível caminhar ao longo dele, que é seguido por outro em que ele está escondido. Jesus vê assim e conhece aquele tempo e sofre porque a cidade não pode ver o que ele vê e por isso irá sem saber para um tormento de destruição inelutável. Há momentos em que é assim, parece nos dizer o evangelho de hoje, porque nós, pobres seres humanos, não somos capazes de fazer melhor. Mas a história não termina aqui. Jesus fará de si mesmo o caminho para a paz. Ele mesmo será o caminho para a paz. Ele fará de seu corpo um novo templo, cuja destruição é anunciada aqui, e sua carne e sangue o alimento para uma nova comunhão, porque o que é impossível aos homens é possível para Deus, como Jesus acabava de dizer. E esse choro, essas lágrimas, este pranto, então, é também uma promessa de vida que Jesus volta a dar, porque permanece fiel apesar de nós, para além de nós. Mas uma vida que passará pela morte, a de Jesus, e uma destruição, a de tudo que nossa estupidez construiu e erigiu. O Senhor chora por nós, mas suas lágrimas não são de desespero, não são de remorso, são de amor. Um Deus apaixonado que nos ama até as últimas consequências. Deixemo-nos comover por essas lágrimas tão preciosas. A todos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meus irmãos. Fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém.
Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.